ano, tudo bem? Então, nós reunimos, é engraçado, né? Estamos aí, então, para estudar mais um pouquinho de história do Brasil. Encerramos o capítulo 19, que falava sobre os processos políticos no Brasil a partir de 1946, e hoje, então, iniciamos o capítulo 20, que fala sobre as ditaduras no Brasil e na América Latina. Então, vamos falar um pouco daquilo que se viveu aqui no nosso país e da América Latina de modo geral, porque está relacionado às ditaduras, tá? Capítulo 20 inicia na página 128, vai até a página 144, e hoje a gente vai explorar então essa 128 até a 132, ok? No texto de abertura, vocês têm lá um fragmento falando sobre uma ditadura civil-militar. As imagens de abertura aí também estão mostrando um pouquinho sobre as notícias da época, né, sobre a questão política, digamos assim, da época, né, o jornal de época representando o que eram as manchetes aí, tá? O regime político que existiu, então, entre 1964 e 1979, é comum se chamar para esse período, né, período da ditadura militar, e esse período de ditadura militar, então, ele acaba trazendo, né, diferentes interesses e até hábitos daquela época, tá? O que se tem dessa época, da memória dessa época, ela não contribui para compreender, né, uma história mais recente do Brasil e a ditadura em particular. Então, o que as pessoas têm de memória sobre esse período, ele não está colocando diretamente, ou não dá para você tirar como exemplo ou achar que ditadura militar é isso que está na memória das pessoas, né? Por quê? Alguns vão pensar no total militarismo só, tá? Porém, ocorreram também participação de civis nesse episódio. Não é só algo total, digamos, imposto, né? O segundo parágrafo lá da citação, na abertura, diz lá: é inútil esconder a participação de amplos segmentos da população no golpe que instaurou a ditadura em 64. É como tapar o sol com a peneira. Então, se hoje nós temos um determinado episódio, as lideranças políticas, elas vão percebendo o caminho que vai começar a seguir. Então, se eles querem se manter nessa posição, nessa condição, eles vão começar a delinear aquela ideia que está sendo a ideia melhor aceita pela sociedade. Então, nessa frase aí é total comprovação, digamos, disso, tá? Houve diversos segmentos que apoiaram, sim, a ditadura, tá? Esses apoios aí, né? Ora ele está apoiando, no outro momento não. O texto até menciona sobre um zigue-zague, né? E teve pessoas que apoiaram do começo ao fim, teve gente que não apoiava, depois começou a apoiar e vice-versa, tá? Então, se tem as mais diferentes, como é que eu vou dizer, situações desse período, tá? Hoje, quando a gente fala o auge da semana, né, o assunto da semana aí está sendo os colégios civis militares no Paraná. E nosso município, inclusive, tem 2
colégios aí que podem se encaixar, né, que foram colégios escolhidos para esse novo método de ensino. Não sei se é um método de ensino, mas um estilo de ensino aí, né? Então tem aquelas pessoas que vão ser total contra essa instituição aí, né? Essa imposição, alguns, né, mencionando. E já outros vão achar, não, que é uma ideia boa, que é o que nós estamos precisando, né? E, então, vai sempre ter aqueles que são contra e tem aqueles que são a favor. Quem é contra tem seus argumentos, quem é a favor tem os seus argumentos. Isso não vai ser agora algo de 2020, tá? Isso sempre ocorreu. E lá nas ditaduras que começam a se implantar na década de 60, também. Não significa porque está lá a ditadura militar, que tem o hábito de falar isso, que é dos militares em si. Assim como as propostas dos colégios agora, que seriam colégios civis militares. Abrindo um parênteses aí, né? É importante que vocês façam leituras a respeito desse assunto, né? Para conhecer um pouquinho o que é essa proposta. E a partir do momento que você tem conhecimento sobre o assunto, fica mais fácil você argumentar, você ter opiniões. Tá? Eu vou, inclusive, vou deixar né, para quem vai assistir a aula antes do chat, né? Vamos estar falando um pouquinho a respeito disso. Li um artigo ontem, inclusive, que foi compartilhado, porque no estado a gente está, né, o boom da semana foi isso. E um comentário bem bacana, assim, um texto bem legal, colocando essas comparações, né, de o que são colégios militares, o que são colégios civis militares. Tá? Então, depois no chat o prof vai falar um pouquinho com vocês a respeito disso e deixar de repente até mais algumas sugestões aí de leitura, porque é bacana vocês saberem, conhecerem um assunto para saber se posicionar em relação a ele, ok? Então, lá, o capítulo em si, página 130. Desculpa. Ele vai falar lá, Brasil do populismo à ditadura civil-militar, então o governo de João Goulart de 1961 a 1964. Tá? A Constituição de 1946, então, ela previa o quê? Que com a renúncia de Jânio Quadros, tinha que assumir a presidência o seu vice João Goulart. Porém, os ministros militares e alguns políticos não aceitaram essa possibilidade, pois o João Goulart, lá o Jango, era um político ligado ao nacionalismo e ao trabalhismo de Vargas. Tá? E aí, ele estava sendo incompatível, né, com os interesses diplomáticos e econômicos daquele momento. Tá? Então, se fizeram manobras políticas aí e a solução, então, encontrada pelo Congresso vai acabar sendo, então, a deposição do Jango. Tá? Eles vão propor que o Jango assume a presidência lá. Tá? E... a prof falou depor. Não. Eles vão entrar num acordo, isso vocês têm lá no segundo parágrafo. Então, a solução encontrada pelo Congresso em agosto de 1961 foi propor que Jango assumisse a presidência, mas adotando um modelo parlamentar de governo, no qual o poder executivo era dividido entre o presidente e o primeiro-ministro, que seria escolhido pelos deputados, pelo legislativo. E aí, em 1963, já ocorre um plebiscito, uma consulta pública, e o Jango torna-se, né, volta-se a ter o presidencialismo, então, no Brasil, e ele se torna efetivamente o chefe do poder executivo. Não é mais um poder compartilhado aí, tá?
Jango vai assumir uma presidência, então, com vários problemas aí, com uma crise econômica herdada dos governos anteriores, inflação, desemprego, o poder de compra das pessoas está muito reduzido. Além disso, ele passa a ter problema com as ligas camponesas, tá? Que tinham surgido já alguns anos antes e que lutavam pela reforma agrária, tá? Defendendo o trabalhador rural. E essas mobilizações, então, elas vão acontecendo no país todo e tal, e ele passa por uma série de dificuldades aí, né? Ele encontra uma crise política e econômica que vai prejudicar diversos setores. E o social, né, os mais pobres principalmente. E aí, nesse clima, ele vai propor as reformas de base, tá? Qual era a ideia das reformas de base? Era um conjunto de medidas com o objetivo de reestruturar tanto a instituição política, jurídica, econômica e tal. Com essa reforma de base, a intenção era o quê? Atenuar, diminuir um pouquinho as diferenças sociais, a desigualdade. Mas também, ao mesmo tempo, né, não ultrapassar o liberalismo político e econômico que existia. Dentre essas reformas de base, estavam lá as principais reformas. A questão agrária, administrativa, constitucional, eleitoral, bancária, tributária, fiscal, né, de educação e tal. Então, na reforma agrária, né, a ideia era distribuir mais equitativamente as propriedades rurais. Na reforma administrativa, reestruturar a administração federal. Na reforma eleitoral, a ideia é garantir votos também para os militares de baixa patente e inclusive os analfabetos. Na reforma agrária, ter um controle, reforma bancária. Agrária era de terras, né? Foi a primeira que o prof falou. A bancária. Então, ter um controle melhor da inflação. Na reforma tributária, na reforma tributária é relacionada a tributos, né? A impostos e tal. Então, modernizar a forma de arrecadação. E na reforma universitária está relacionada à educação. Né? Então, promover aí, né, o ensino, a pesquisa e tal, de forma mais democrática, ter um controle dos professores e estudantes, tá? Voltar os estudos serem mais a caráter nacional, o atendimento à necessidade nacional, social, e não ficar aí, digamos, viajando em relação às necessidades daquele momento. E aí, o Jango planejou vários comícios para isso, tá? Teve uma participação popular bem bacana daqueles que defendiam as reformas. Um dos problemas aí, né, uma das respostas que ele recebe da população, ela ocorre no dia 19 de março de 1964, quando ocorre a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Tá? Essa marcha inicialmente seria a Marcha do Desagravo ao Santo Rosário, e aí 5 dias antes ela muda de nome, porque ela não seria só de orientação católica, e o objetivo era que ela também tivesse todas as agregasse todas as orientações religiosas, tá? Teve uma participação em massa nessa marcha da família com Deus pela liberdade. E aí uma das sequências depois dessa marcha é
o golpe, então, que ocorreu no dia 31 de março de 1960.